as crianças virem aqui em frente. Aproveito elas vão se retirar e também aprender, também ouvir a palavra do Senhor, de modo que possam compreender. Nossa oração é que essa compreensão possa ser acompanhada com a fé. Que essa palavra ensinada nos corações desses pequeninos possa frutificar ali para a vida eterna. Assim como a palavra de Deus, em determinado momento, frutificou em nossos corações para a vida eterna. Vamos orar nesse momento, para você fechar seus olhos e que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, indigno que sou, que não comprometa a pureza da palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor possa guiar também esses pequenos para conhecer mais de Deus e se encantar com esse Deus maravilhoso que nós adoramos, as músicas que cantamos agora. Oremos a Deus. Pai bendito, Tu és um Deus santo. E quem somos nós diante do Teu poder? Como diz um canto, nem merecedores do imenso amor, mas somos alcançados pela Tua maravilhosa graça, graça irresistível. Ai de nós, Senhor, fosse o Senhor. Nós somos transformados pelo poder da Tua palavra em nossos corações. Transformação essa porque a fé, dom do Senhor, acompanhou a verdade, nos trouxe clareza daquilo que nós somos e daquilo que nós éramos e do que o Senhor é. E do quanto nós precisamos aprender a depender do Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a nossa fortaleza. Tem misericórdia desses pequenos, Pai, que agora vão também aprender do Senhor. E a Tua palavra seja pregada fielmente. Não estejamos aqui, Senhor, na igreja por mero entretenimento ou como um clube para rever amigos, Senhor, mas estejamos ali comprometidos a Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor seja o princípio e o fim de estarmos aqui essa noite. E possamos aprender do Senhor, crescer no Senhor, para vivermos conforme a Tua palavra. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Cantamos músicas belíssimas de adoração ao Senhor. Quão grande o Senhor é, quão pequeno nós somos, como nós precisamos do Senhor. Eu espero com toda sinceridade do meu coração que cada um aqui possa ter meditado naquilo que estava cantando e possa ter cantado no espírito e em verdade. Há uma frase do Tozer, pregador puritano, muitos anos atrás. Ele diz que crentes não contam mentiras, eles as cantam na igreja, porque cantam muitas vezes coisas que não vivemos, cantam confianças que não têm de verdade no seu coração, cantam compromissos que não são reais em suas vidas. É como se diz de uma maneira muito clichê, que nós precisamos saber qual o sentido do Natal. Nessa época do ano muito propício esse clichê. Há um sentido próprio e é como se nós soubéssemos esse sentido, mas vivêssemos outro. Mais ou menos essa relação com a falsa adoração do povo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. O intuito de poder falar um pouco sobre adoração nessa noite. Quero convidar a igreja a fazer uma leitura em uníssono comigo. Possamos ler em uma só voz. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao verso 3. Nós temos aqui o prelúdio dos mandamentos e o primeiro dos mandamentos. Ele que é a base, ele que é o alicerce de todos os demais. É o fundamento no qual o jovem rico, lá na história
nós temos relatado no Evangelho. Cai quando diz que observa todos os mandamentos, mas não está disposto a abrir mão daquilo que tem por causa de Cristo. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler uma voz. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma expressão que dá início a um momento em que a relação pactual do Senhor, em que a aliança do Senhor, ela se desabrocha agora, não mais uma tradição de lei oral meramente, mas agora o povo passa a ter algo escrito. O povo passa a ter a lei escrita. O povo, antes dos 10 mandamentos, antes de Moisés escrever o Pentateuco, a lei, a Torá, o povo vivia por meio da tradição oral. Aquilo que era ensinado, e aí reforça-se muito a importância dos pais ensinarem os seus filhos o caminho que devem andar. Porque durante muito tempo, essa foi a única palavra de Deus que a igreja tinha para aprender do Senhor. Isso era ensinado de pai para filho, até o momento em que nós passamos a ter essa lei escrita. A lei do Senhor, determinada lá em Gênesis, lá no início do Gênesis, determinada da criação, quando Deus exige do homem uma obediência perfeita. Essa lei do Senhor vai desabrochando até o momento em que Deus, sem baixar o seu padrão de santidade, escreve essas ordenanças e entrega ao povo. Ele diz: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus, não terás outros deuses diante de mim. Falou o Senhor essas palavras. O ponto central da aliança, dessa relação do homem para com Deus, ele está na lealdade exclusiva ao seu Senhor. Nós devemos a Deus uma lealdade exclusiva. Nós devemos a Deus uma fidelidade, uma relação de fidelidade. Mesmo que o nosso coração enganoso nos conduza a uma falsa adoração. E aí, se quisermos aplicar isso ao contexto do calendário que nós estamos nos encontrando, mesmo que o nosso coração nos incline a um falso Natal, de reuniões de pessoas, centrado nas pessoas, nos presentes das pessoas, há um sentido verdadeiro, exclusivo, de aponta para o Senhor, e esse é o verdadeiro Natal, porque esse tem raiz na verdadeira adoração, que é de exclusividade para com Deus. Há um só Deus e um só povo pelo qual Cristo morreu. O ponto central da aliança, então, ele repousa na lealdade exclusiva ao Senhor. Essa é a base sobre o qual todos os demais mandamentos e todas as outras ordenanças de Deus, ao longo de toda a Escritura, ela repousa, esse é o fundamento, esse é o alicerce. Se nós não crermos que há um só Deus, não podemos adorar outros deuses. Se esse alicerce ele tem rachaduras, ele não está firme, toda a nossa construção religiosa ou de mandamentos exteriores que visam tão somente a apreciação dos outros, ele vai ruir, porque ele não tem consistência em nossos corações. Então nós passamos a viver uma mera máscara, como citei mais cedo, aquele jovem rico e chega para o Senhor: Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Deus pergunta se ele conhece os mandamentos. Ele diz: isso eu conheço desde pequeno. E Jesus diz: olha, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. E ele então vai triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele conhecia os mandamentos, mas ele não repousava a sua obediência sobre o fundamento de que só podemos ter um Deus, e que a nossa relação com Ele está fundamentada na exclusividade dessa adoração. O povo estava saindo do Egito, o povo havia saído do Egito, o povo estava no deserto. Nós vamos ter momentos críticos do povo antes e depois desse texto, que é relatado no livro de Êxodo. Mas acontece que aqui, nesse momento em que o povo ouve o Senhor, os 10 mandamentos, é um momento em que o povo teme a presença do Senhor. A sabedoria desse mundo, a sabedoria da nossa cultura, tem nos ensinado de geração em geração que Deus foi algo criado pelo homem. Nós aprendemos isso
na escola, nós aprendemos isso na faculdade, nós aprendemos isso com os filósofos contemporâneos. O homem criou um Deus à sua imagem. O homem criou um Deus talvez com pelo menos 3 propósitos. O primeiro, de encontrar algum refrigério para as mazelas dessa vida. Afinal de contas, são tantos problemas, afinal de contas, são tantas dificuldades, que nós então precisamos criar um Deus ou um ser religioso para que possamos encontrar nele algum refrigério, alguma esperança, alguma confiança de alguém que pode ser mais forte que as nossas fraquezas. Um segundo motivo pelo qual o homem cria Deus é para punir os outros das suas injustiças. Não a nós, a gente não quer, a gente quer perdão, a gente quer misericórdia, mas para punir os outros. Como é injusto, mas Deus vai dar cabo dele. Mas como ele faz isso, mas a vingança do Senhor. Então o homem queria um Deus para punir os outros por suas injustiças. Era necessário então que um Deus pudesse arbitrar contra as injustiças e as iniquidades que o homem então propaga em toda a terra. Em terceiro lugar, o homem queria Deus por meio da morte, por meio do fim da existência. Então, várias religiões então se fundamentam a partir daqui. E o homem e um espírito que então, depois de morto, possa vir e encarnar sobre aquele corpo, como os egípcios criam, ou como os espíritas pregam no nosso tempo, e nós vamos evoluindo de corpo em corpo, de vida em vida, até estarmos cada vez melhores e alcançarmos o status do espírito de luz. Afirmam categoricamente que Deus está morto, como Nietzsche, através da Clara, evidenciando sua fé na criatura em vez de criador. Todo esse aparato de fazer um Deus conforme a imagem do homem é com o propósito de adorar a criatura em vez de criador. E todos esses deuses criados pelo coração enganoso do homem, ele tem muito mais a aparência do homem do que o caráter, as características e atributos que nós aprendemos de Deus na sua palavra. Efésios, capítulo 4, versos 17 a 19. Paulo escrevendo aquela igreja lá em Éfeso, a igreja tão amada por Paulo. Paulo escreve isto, portanto digo, capítulo 4, versos 17 a 19. E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E aí verso 19 do capítulo 4 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Êxodo significa saída. O povo estava saindo do tempo da escravidão para a terra prometida. O Êxodo ilustra a nossa vida em Cristo Jesus. Quando fomos restaurados da terra da servidão, da terra da escravidão do pecado, e caminhamos peregrinos nesse mundo até a terra prometida do Senhor. Um povo que Deus havia então escolhido para formar desde Adão, quando aplicando também essa mesma verdade de Êxodo, desde Abraão, quando Deus chama então Abraão da terra de Ur dos Caldeus, de um lugar iníquo e politeísta, para andar peregrino numa terra, prometendo algo que era superior e que mesmo assim não se realizaria na vida de Abraão. Nós vivemos nessa mesma esperança. Experimentamos nesse tempo o êxodo das nossas vidas. Fomos libertados do império das trevas, fomos libertados da escravidão do pecado, fomos libertados e agora nós vivemos escravos do Senhor, servos do Senhor. É assim que a palavra do Senhor nos ensina sobre essa libertação. O livro narra a saída do povo do Egito. Moisés parece aqui profundamente interessado em apresentar ao povo de Deus o Deus que os tirou da terra do Egito. Quem é esse Deus? Como esse Deus é poderoso, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é forte, como esse Deus pode então de fato cumprir aquilo que prometeu. Ele explica conceitos particulares acerca de Deus nesse livro, por meio das experiências do povo com esse Deus e daquele tempo de deserto. E foi muito tempo de deserto, trazendo então também características do próprio relacionamento de Deus com o seu povo.
No terceiro dia, desde que o povo chegou no pé do Monte Sinai, onde acontece a história do texto que nós lemos aqui em Êxodo, a cena foi marcada pelo aparecimento de imensa nuvem sobre o monte. E a nuvem aparecia sobre o monte, e Moisés narra que parecia que saía fumaça da terra. A terra estava fumegando, a ponto que o povo já havia se preparado por dias para aquele momento. Não poder sequer passar de certo limite no pé do monte, com medo de ser consumido. Tamanha era a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus no monte. Trovões, relâmpagos, fogo e sons como de trombeta. Quando Deus desceu sobre o Sinai, o monte tremeu e dele subiu fumaça. O povo havia se preparado para aquele encontro, mas não puderam passar dos pés do monte. Falou Deus, diz o texto, revela a condição de uma lei feita pelo próprio Deus. Quem falou a lei não foi Moisés, quem falou a lei não foi o líder daquele povo, quem falou a lei não foi o pastor da igreja, quem falou a lei não foi um líder religioso, quem falou a lei foi o próprio Deus. Falou Deus, revela a condição de uma lei feita por Deus. Todas essas palavras, como nós temos no texto, no primeiro verso que lemos, do capítulo 20 de Êxodo, depois vai ser substituídas lá em Deuteronômio por 10 palavras ou 10 mandamentos, mas falou Deus todas essas palavras. Mandamentos estes ditados pelo próprio Deus. O povo ouviu a voz do próprio Deus que se apresentava diante dele. Ele afirma a autoridade para decretar os mandamentos, portanto a lei deveria ser obedecida, primeiro por quem ele é. Ele diz: eu sou o Senhor Deus. Aqui no hebraico, o Yahvé Elohim, eu me apresento como o Senhor Deus. Ele também indica que a lei, ele tinha autoridade para aquilo pelo que ele fez. O que foi que esse Senhor Deus fez? Ele libertou o povo da escravidão do Egito. Então falou Deus todas as palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A palavra de Deus tem significado, e a palavra de Deus tem poder. Por mais que hoje nós possamos contemplar as pessoas ouvindo as mensagens do Senhor e ainda assim conduzindo seu coração para a perdição, houve um momento em que Deus falou e o nada ouviu. Deus disse: haja luz, e o nada atendeu, houve luz, porque a palavra do Senhor é poderosa. No Monte Sinai, de uma forma especial, Deus vem apresentar ao homem a sua lei. O código, ou as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, ele é dado ao povo eleito de Deus, como um dom da graça do Senhor. E você pode pensar: mas como assim um dom da graça do Senhor? É lei, é a lei que nos condena, é a lei que mostra quanto nós somos pecadores. Enquanto estavam admirados diante da montanha, o povo ouvia da voz do próprio Deus. A lei já havia sido dada por Deus quando eles imprimiu no coração do homem. Nós sabemos disso porque Paulo relata em Romanos, no capítulo 2, no verso 15, que estes, os ímpios, mostram a lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Não há indesculpável. Todos somos culpados. Aliás, todos somos indesculpáveis. O fato é que não temos como nos desculpar diante de Deus. Não temos como nos justificar diante de Deus. Porque mesmo um homem que nunca teve acesso à lei do Senhor, tem a lei do Senhor gravada no seu coração. E essa lei vai acusar a sua consciência, vai dar uma noção de certo e errado. Mas também aqui, o povo eleito de Deus recebe então uma lei, uma regra, um modo que de certa forma é gracioso, porque ao mesmo tempo que revela a nossa não condição de cumprir, traz consigo uma promessa de que uma salvação vem por meio dessa lei, e a salvação é consumada na vinda de Cristo. O Cristo que nós celebramos no Natal, é na vida de Cristo que a condenação que nós merecíamos por não cumprirmos essa lei é manifesta, é satisfeita, é quitada no Monte Calvário. As palavras proferidas no monte tinham o objetivo de dirigir o relacionamento do povo para com Deus. Ele se apresenta como Deus,
e ele diz como ele deve ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. O ponto central dessa aliança é essa lealdade exclusiva. Essa é a base da nossa relação com Deus. O homem foi em si criado como um ser adorador. Nós já compartilhamos isso em outros momentos. Deus criou o homem para ser conforme a sua imagem, para refletir a sua glória, e também toda a criação para anunciar a sua glória. No Salmo 19, verso 1, o salmista escreve: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem foi criado como um ser essencialmente religioso, para adorar a Deus, manifestar seus atributos, suas características, refletir aquilo que Deus é, por mais que esse reflexo tenha sido manchado por causa do pecado. E Deus deu ao homem a sua palavra, a lei, como regra de como ele deveria ser adorado. No breve catecismo do Westminster, é interessante que a gente, por rotina ou cultura eclesiástica, tem muito pouco contato com nossos símbolos de fé. O breve catecismo, na verdade não esse que nós temos como símbolo de fé, o breve catecismo do Westminster, mas um breve catecismo, ele foi criado, ele foi escrito para a educação das crianças, para que as crianças pudessem estar aptas a conhecer a palavra do Senhor e defender sua fé. No breve catecismo do Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja, na pergunta 1, a pergunta que nós temos lá é: qual é o fim principal do homem? Nós sabemos de qual? Ou quase todos sabemos de qual? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É fácil a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é dar glória a Deus, é gozar, é experimentar do Senhor, se alegrar do Senhor para sempre. E a pergunta 2 então nos interroga: mas que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? E a resposta que nós temos lá é a palavra de Deus, e se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Ou seja, nós temos um Deus que nós devemos glorificar, nós temos uma palavra que nos ensina como glorificar. E a pergunta 3 diz: qual é a coisa principal que as escrituras nos ensinam? E a resposta do breve catecismo é: a coisa principal que as escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então veja só, em 3 perguntas muito breves que nós temos na nossa confissão de fé, nós temos aqui o propósito da nossa vida, como executar esse propósito e o que Deus vai requerer de nós nessa execução do propósito. Nós temos um modelo sistemático aqui de como então nós podemos oferecer a Deus as nossas vidas como seres adoradores que somos. A adoração está no centro da nossa existência. É a razão, e a razão de ser está gravada nos nossos corações. Efésios capítulo 1, abre comigo, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele está falando aqui da soberania de Deus. A fim, ou seja, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. O propósito do homem como um ser adorador é sermos para louvor da glória de Deus. Aí você pode pensar, então o ímpio, ele não cumpre esse propósito. Claro que cumpre. Todo homem cumpre o propósito de ser para louvor da glória do Senhor. Uns, sob misericórdia do Senhor, estão aptos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, convidos pelo Espírito do Senhor. Outros manifestam a glória do Senhor quando o Senhor derrama a sua justiça sobre a impiedade deles. De todo modo, Deus é glorificado, porque Ele é soberano e reina e governa sobre todas as coisas, e tudo é dele. Tudo é dele. Não há nada em nossas vidas, não há um centímetro,
não há uma decisão, não há nada que nós venhamos a conquistar, não há nada em nossas vidas que Deus não declare, é meu. Quando nós dizimamos na igreja, nós estamos, na verdade, agradecendo a Deus, porque o que nós temos recebido para o nosso sustento vem do Senhor, e isso é adoração. Por isso eu creio, os dízimos e ofertas, o momento de dízimos e ofertas, como um elemento de culto, como um momento de adoração ao Senhor. E devemos fazê-lo com o coração adorador. Não por uma questão matemática, de contar o percentual do que nós estamos ganhando, mas como uma atitude de adoração. É como um pai, e eu gosto muito dessa ilustração, dá uma barra de chocolate ao filho, e o filho então tira um pedaço e toma, papai. É adoração, é agradecimento. Ele recebeu aquilo de graça, então ele tira um pedaço e toma, eu sei, o Senhor me deu. Isso é adoração, e nós somos chamados a adorar ao Senhor. Contudo, não somente Deus nos criou para adorar, mas nos instrui na sua palavra de como deve fazer e como essa adoração, é o que essa adoração exige de nós. Porém, o fato de ser criado para adorar não significa, não assegura que o homem vai então adorá-lo da maneira correta. E nisso recai a nossa falsa noção de Natal, por exemplo, ou a nossa falsa adoração, ou a nossa falsa consciência de um Deus soberano. Na verdade, quando nós não sabemos adorar, nossa falsa adoração ela acontece porque nós queremos criar um Deus conforme a nossa imagem, que satisfaça os nossos próprios interesses. Então nós fazemos as coisas como nós queremos. A Bíblia não nos instrui a celebrarmos o Natal, mas não tem nada de errado em celebrarmos o Natal, pelo contrário. É uma oportunidade ímpar de pregarmos aquilo que de fato Cristo é e fez pela igreja. A falsa adoração glorifica a criatura em vez do Criador. A falsa adoração está centrada no homem, está centrada na criação e não no Criador dela. A falsa adoração quebra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Romanos capítulo 1, ele é um reflexo da quebra dessa adoração. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Peço que a igreja possa fazer essa leitura alternada. Nós vamos ler do verso 20 ao 25. Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto têm conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se transformaram no mundo de seus próprios raciocínios, obscurecendo suas razões passadas. Encontrando-se cursados, tornaram-se loucos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, verso 21, não glorificaram como Deus. Toda a criação anuncia a glória do Senhor, o firmamento anuncia a glória do Senhor. O homem indesculpável em pensar que não há Deus. Porém, mesmo acreditando que há um Deus, ou um ser celestial, ou um ser superior, ele ainda assim é ímpio se adorar a criatura em vez do Criador. Ainda assim ele é ímpio se não adorar a Deus, como Deus ensina que deve ser a sua adoração, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus.
E aí no verso 25, Paulo enfatiza: pois eles mudaram a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O homem troca a verdade de Deus pela mentira. O homem, em sua falsa adoração, prefere adorar as coisas desse mundo, as coisas que o Senhor criou, para o nosso prazer sim, para o nosso deleite sim, mas não em substituição ao Deus Criador de todas as coisas. Transfere o louvor para as coisas criadas, desejando que se tornem a fonte de sua alegria, ou o alicerce da sua confiança. A falsa adoração busca encontrar alegria em expectativas correspondidas, em sonhos realizados. A falsa adoração busca a alegria, busca encontrar alegria no prazer do meu coração enganoso, e não no Senhor, e não na salvação que o Senhor me dá, porque parece algo distante demais, longe demais, ou subjetivo demais para a minha vida, e que eu não posso ou não consigo enxergar nada além do que aquilo que os meus olhos podem ver. Essa é a falsa adoração. O Senhor não pode ser simplesmente acrescentado em nossas vidas, porque Ele diz: não terás outros deuses. Mesmo no meio cristão, muitos são levados à falsa adoração exterior, aquela adoração de lábios, aquela adoração de normas e condutas, que de fato não revelam um coração piedoso, mas um coração muito mais preocupado com o que as pessoas vão dizer, pensar ou falar de mim, muito mais preocupado com a minha vaidade, muito mais preocupado com a minha aparência. Os jovens ímpios e crédulos cuidam muito mais da sua aparência, porque isso é tudo que tem. O jovem crente cuida primeiro do seu coração. Ele está mais preocupado com o seu coração, porque essa é a coisa mais importante da vida dele. Do seu coração procedem as fontes da vida, não da aparência, não da popularidade, mas do coração. Somos levados a uma adoração exterior, quando o foco do nosso amor não está centrado em Deus, estando mais centrado em nós ou na criatura, nós nos portamos como idólatras. Nós nos portamos como alguém que tem vários deuses, politeístas, vários deuses no seu coração, concorrendo e combatendo-se entre si. Ora eu estou na igreja, ora eu adoro o Senhor, mas se ninguém está vendo, eu posso ser qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, porque o coração não foi de fato transformado pelo Senhor. Eu vou agir como um populacho. Quantos crentes ímpios, entenda o que eu estou falando de crentes ímpios, pessoas religiosas, mas que nunca tiveram o coração transformado, lideram a igreja como um populacho, fazendo com que tenhamos muito mais saudades do Egito. Quando eu falo populacho, estou me referindo à expressão usada lá em Números, no capítulo 11, quando o populacho começa a sentir falta dos prazeres do Egito, das carnes, das cebolas, dos pepinos, e começa a inflamar o povo, a sentir falta dessas coisas. Crentes pagãos que nunca tiveram o coração transformado, que nunca foram crentes de verdade, a não ser crentes religiosos, de Bíblia debaixo do braço ou de programação, mas nunca passaram por um processo genuíno de transformação diante do Senhor. Por isso preferem as coisas desse mundo, por isso tem mais zelo com as coisas desse mundo, por isso sentem mais prazer nas coisas desse mundo do que no Senhor. Jeremias, no capítulo 17, versos 5 e 6, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que se pode dizer de alguém assim? De alguém que é como um arbusto solitário no deserto, alguém que vive constantemente insaciado, que vem o bem e não consegue enxergar, reclama o tempo todo, quer mais o tempo todo, nunca está satisfeito. O que podemos dizer de alguém assim? Porque será como um arbusto solitário no deserto, plantado nos lugares secos, de tão concentrado no que deseja, não vê a boa mão do Senhor em nada, porque só consegue enxergar a sua cobiça. Mas, em contraste a essa falsa adoração, a verdadeira adoração
ela é contra toda a ilusão. A verdadeira adoração, ela consiste no ensinamento de Cristo, de que Deus é Espírito e que importa que o adoremos em Espírito e em verdade, como o evangelista escreve em João, capítulo 4, verso 24. Pois adorar em Espírito e em verdade contrasta com os ritos religiosos, é diferente de rituais religiosos. Adorar em Espírito e em verdade é diferente de superstição. Adorar em Espírito e em verdade é uma mudança de natureza. É eu não desejar o que eu desejava no velho homem. É eu me despojar do velho homem, me renovar de um novo querer, de um novo modelo de vida, de novos valores, de novos princípios, de um sentido diferente em todas as épocas do ano. A verdadeira adoração é a adoração de um povo redimido e unido como igreja. É a natureza do crente que o conduz ao testemunho, a adorar com a sua vida. Adorar com a vida, não é adorar quando o pastor está olhando. E viver diferente quando o pastor não está, como alguém que troca de máscaras. Esse é o ímpio, esse é o populacho. Esse é aquele que não foi transformado genuinamente. Adoração genuína, eu sou o que eu sou em todo tempo, em toda circunstância, porque o Senhor me fez assim. Nas Escrituras, Calvino escreve sobre a adoração. No tom 2 das Escrituras, ele diz: com verdade e zelo piedoso é a verdadeira adoração. É contemplar, é temer, é adorar a sua majestade, é participar em suas bênçãos, é procurar a sua ajuda em todos os tempos, é reconhecer e por louvores, como nós fizemos mais cedo, celebrar a grandeza das suas obras, como único fim das atividades desta vida. Essa é a coisa mais valiosa que nós temos em nossa vida. É a capacidade de adorarmos a Deus, de glorificarmos ao Senhor. Esse é o sentido da nossa vida. Todo o resto é consequência disso. Todo o resto é suprimento para uma vida de adoração. Nós não buscamos os rudimentos do mundo. Nós buscamos adorar o Senhor e todas as demais coisas são acrescentadas. Quando o nosso coração está, de fato, genuinamente com o Senhor. Deus é o inspirador da nossa adoração. Ela é em espírito e em verdade. Deus é o alvo dela. Ela é em verdade porque ela é conforme a sua palavra. Ela é espiritual, mas é conforme a palavra do Senhor. Se Deus é a prioridade das nossas vidas, da nossa adoração, se Ele é o único Deus, todas as outras coisas estão no seu devido lugar. Porque a centralidade está no Senhor. No catecismo maior do Westminster, nós vemos há pouco o menor, o breve catecismo, agora no catecismo maior. Na pergunta 104, está lá escrito: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta é: os deveres exigidos no primeiro mandamento são, preste atenção, o conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrarmos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo. É crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. É ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. E andar humildemente com ele. Como é mais difícil do que a gente pensa? Não ter outro Deus além do Senhor. A adoração é uma obra de Deus em nossas vidas. É um moldar dele. A adoração é um moldar dele para ele mesmo. Ele é o princípio, porque ele quem nos habilita para isso, e é para ele a nossa adoração. Restituindo a sua imagem e semelhança em nós, e nos tornando mais parecidos com Cristo. Isso glorifica a Deus. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Paulo escreve, Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, da palavra do Senhor. O novo homem vive uma justiça e retidão que ele encontra na lei do Senhor. O novo homem vive sendo moldado e caracterizado pela palavra de Deus. As palavras da sua boca são como salmos. Nas suas orações ele ora segundo a palavra que ele conhece, na qual ele medita. Quando somos seletivos nessas coisas, quando somos seletivos nas coisas de Deus, querendo aquilo que nos interessa e não querendo as coisas da palavra de Deus que não nos interessa, nós estamos agindo como um ímpio que busca um falso Deus, uma falsa espiritualidade, talvez para afagar a devastidão dos nossos corações, provocada pelos nossos próprios pecados. Há um pregador chamado Christopher Wright. Ele diz que o principal problema da idolatria é que ela endurece a distinção entre o Criador e a criação. Isso danifica a criação e diminui a glória do Criador. O coração do homem fabrica ídolos e deposita sobre esses ídolos tesouros, coisas importantes da nossa vida, tem sido colocada diante de falsos deuses. Investimentos importantes da nossa vida, energia, tempo, dias e dias, horas e horas, tem sido depositado aos pés dos falsos deuses do nosso tempo. E o Senhor, o único digno da nossa adoração, tem sido deixado de lado. Como nós cantamos de vez em quando, nós sabemos o sentido do Natal, porque na história tem o seu lugar. É Cristo, é o sentido do Natal. Ele é a glória do Natal. Ele é a glória das nossas vidas, porque Ele redimiu as nossas vidas para tal. E por causa dele nós podemos glorificar a Deus, por causa dele nós recebemos o dom do Espírito, por causa da obra de Cristo em nossas vidas. Nós somos habilitados para toda boa obra do Senhor, para glorificar a Deus e gozarmos dele para sempre. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus escolheu uma nação para chamar de sua, um povo para chamar de seu, para dizer que, olha, nós somos de propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, uma nação separada para dar testemunho, para viver conforme a sua palavra, para não ter outro Deus além do Senhor, e então manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como Pedro escreve. O que nós precisamos para ser feliz, o que nós poderíamos pedir a Papai Noel, o que nós poderíamos pedir para sermos felizes, se a salvação não for suficiente, se a confiança em Deus não for suficiente, ou se aquilo que nós desejamos não pode ser encontrado no Senhor, nós vamos estar vivendo e nos comportando como idólatras, e não será uma verdadeira adoração a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine o quanto importa sermos verdadeiros adoradores. Que o Senhor trabalhe firmemente no nosso coração e manifeste a importância de estarmos unidos com Ele, ligados a Ele. Somos nós em Deus e Deus em nós, assim a palavra do Senhor nos promete, para a glória do seu nome e para gozo nosso. Louvado seja o nome do Senhor.